Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Pois é, olha a fera aqui comigo, nosso italianinho, nosso Bruno Gentili, tudo bem, Gentili? Tudo certinho, meu ídolo. Um grande abraço para você, toda a nossa audiência ligada aqui no nosso vídeo mais uma vez, sempre uma honra participar e vamos falar muito de futebol, que é o que a gente gosta, né? E além dele saber muito de futebol, eu o convidei para a gente falar do Payet. Ele não é médico, mas parece que você sofreu uma lesão parecida. Sofri. A do Payet, a gente vai falar mais daqui a pouco, ao longo do vídeo, mas a do Payet foi num ligamento diferente do meu. O meu foi o cruzado anterior, que eu rompi, tive que operar. O do Payet, a princípio, não vai operar e foi no ligamento colateral. É menos pior. Segura, doutor Bruno Gentili. É que a gente, quando tem um problema, você começa a pesquisar, se informa e acha que virou doutor, né? Fica só esperando o carimbinho do CRM. Mas vamos lá, vamos falar também da tabela. Saíram os 9 primeiros jogos do Vasco e 2 clássicos já marcados contra o Fluminense e contra o Flamengo também. E vamos falar dos outros clubes, vamos falar da decisão de domingo, 55.567 ingressos até esta quinta-feira já estavam emitidos. Mas antes peço para você se inscrever no nosso canal Wellington Campos FC, não paga rigorosamente nada. Chegou no vídeo, já vai dando joinha, é importantíssimo esse joinha para o YouTube entender que você gosta, mandar esse conteúdo para quem gosta de esporte também. E se inscreva, confira aí a sua inscrição. Precisamos chegar a 80 mil inscritos, já passamos de 76.500, mas preciso da sua ajuda, me ajuda aí, se inscreva no nosso canal. Roda a vinheta! Muito bem, minha gente, estou aqui com o meu querido Bruno Gentili e o Payet sofreu na última terça-feira uma lesão no joelho. E somente na quarta-feira à noite é que a assessoria de imprensa do Vasco foi autorizada a passar a informação e a lesão no joelho direito foi passada para a gente como de entorse no ligamento colateral medial do joelho direito. Algumas pessoas falando em 4 semanas fora dos campos, né? Já vi alguém falar em 45 a 60 dias. Você não é médico, mas você passou por um problema, né? Você já falou, você teve que operar, né, Gentili? Tive sim. Foi inclusive a mesma lesão que o Neymar, igualzinha. Rompi o menisco medial do joelho esquerdo e também o ligamento cruzado anterior. A gente falava aqui no início do vídeo, é uma lesão um pouco diferente da do Payet. Eu não sou médico, você bem frisou, a gente repete aqui para ninguém achar que a gente está dando como se fosse um laudo científico mesmo. Eu não sou profissional da medicina. E cada joelho é uma coisa? Cada joelho tem a sua particularidade e cada lesão também tem a sua característica. Mas pelo que a gente viu dessa entorse do Payet, ele não rompeu o ligamento, ele só sofreu, como você mesmo disse, uma entorse. Então, ele não precisa operar. Quando o ligamento se rompe, aí sim você precisa operar e você fica 10 meses, 11 meses, ou até mesmo um ano, dependendo da situação. São as situações do Jair e do Paulinho. Exatamente, que tem até esses 2 exemplos no próprio elenco do Vasco. Mas o ligamento do Payet não foi o mesmo que o meu. O dele foi colateral, lateral e o meu foi cruzado anterior. Ele foi colateral medial. Colateral medial, isso, perdão. E normalmente só o processo de fisioterapia já costuma curar, mas costuma levar entre 1 mês e 2 meses. Por isso que você disse que muita gente, você vê alguns dizendo entre 4, 5 semanas e outros em até 45 dias, porque depende do quanto esse ligamento foi esticado, a gente pode dizer assim, na entorse. Depende do quanto ele quase se rompeu. No meu caso, ele se rompeu totalmente. Mas acredito que assim, é uma perda difícil para o Vasco. O Vasco vive um momento difícil e perde seu principal criador, sua principal mente criativa. Mas a tendência é que, pelo que a gente teve de informação do próprio clube, não foi nada muito grave. Poderia ter sido muito pior, né? E as previsões iniciais é de que ele fique fora aí de jogos com o Grêmio, Bragantino, Fluminense e Criciúma. Seriam 4 rodadas, as 4 primeiras rodadas. Já eu vou trazer esses jogos aí. E já quem discuta, né? Quem vai ser o substituto? Vai ser o Praxedes? O Caldano já é titular nesse meio campo. Vai entrar o Esforça? Né? O que vai fazer o técnico Ramon Dias sem o Dimitri Payet?
já nos seus primeiros jogos do Campeonato Brasileiro. A primeira rodada será no sábado, dia 13 de abril, 18h30, Internacional e Bahia, no no Beira-Rio. Criciúma e Juventude no Heriberto Rios, os dois estão de volta à Série A. 21 horas, Fluminense e Bragantino no Maracanã. Aí sim, Morumbi para São Paulo e Fortaleza. No domingo, dia 14, 16 horas, Atlético Paranaense e Cuiabá, lá na Arena da Baixada. Atlético Goianiense e Flamengo no Serra Dourada. Também às 4, Vasco e Grêmio em São Januário. Então, o Vasco estreia no domingo, dia nobre do futebol, às 4. Mesmo horário de Corinthians e Galo. 17 horas, Cruzeiro e Botafogo no Mineirão. E fechando a rodada no dia 14 de abril, domingo, Vitória e Palmeiras no Barradão, às 18 horas e 30 minutos. Então, primeiro jogo do Vasco em casa contra o Grêmio no domingo, dia 14. Depois, na quarta-feira, dia 17, sai para pegar o Bragantino em Bragança Paulista. No dia 20 de abril, sábado, 4 da tarde, Maracanã, clássico com o Fluminense. Aí no dia 27 de abril, 16 horas, sábado, Vasco e Criciúma em São Januário. No dia 5 de maio, 16 horas, Atlético Paranaense e Vasco na Arena da Baixada, é um domingo. No domingo seguinte, dia 12 de maio, 11 da manhã, Vasco e Vitória. Dia 18, 21 horas, Vasco e Flamengo, local a ser definido. E, inclusive, até mandei uma pergunta para o Lúcio Barbosa, que é o CEO, se o Vasco vai fazer como fez no ano passado, combinar com o Flamengo e fazer os dois clássicos no Maracanã, né, gente? Essa tem que ser a tendência, né, ídolo? Tem que ser o caminho natural da situação, até porque a gente sabe que São Januário tem toda aquela questão, apesar de ser um palco histórico para o Vasco, e é de fato, mas tem toda aquela questão de segurança, a parte do entorno ali, de duas torcidas muito grandes. A chegada, a saída. É complicado. Não é chamado de clássico dos milhões à toa, né? E é jogo para Maracanã. Isso, é aquele jogo que pede o Maracanã, não só pelo próprio sentido de você poder comportar melhor as duas torcidas, mas também pela grandeza do jogo, para melhorar o espetáculo. Sim. Porque o Maracanã tem toda essa característica, essa aura de comportar jogos grandes e de grande apelo, como um Flamengo e Vasco. Agora, você citou essa questão dos primeiros jogos do clube do Campeonato Brasileiro. Eu acho que assim, o Vasco pegou uma tabela ingrata, não sei se você concorda. Grêmio, Bragantino, Flu, Criciúma, Atlético Paranaense, Vitória, Fla, Palmeiras e Cruzeiro. Isso. Essa primeira sequência desses adversários que você listou, talvez o Vitória e o Criciúma, por serem times que estão voltando da Série B, são aqueles confrontos em que você pode dizer que os 3 pontos são mais acessíveis. Mas tirando isso, se você reparar, só clube da mesma prateleira do Vasco, em questão de grandeza, talvez com elencos melhores hoje em dia do que o do Vasco. Aliás, essa é a tentativa da diretoria hoje, melhorar esse elenco para o Campeonato Brasileiro. E acaba sendo até um pouco de receio da torcida em relação ao que pode vir pela frente, já pensando no que aconteceu no ano passado. Porque o Vasco foi bem no Campeonato Carioca do ano passado, mas chegou no Brasileiro, viu que a realidade era outra e que o elenco não atendia o que a competição exigia de nível e competitividade. O ano passado foi a questão do início, né? As 11 primeiras rodadas sem vitórias. Aí ninguém resiste. Ninguém resiste. No meio do ano melhorou com a chegada dos reforços, mas de fato, você fazer 13 pontos num turno que tem 19 rodadas, quase complicou a vida do Vasco. O Vasco se salvou por um triz. Aos 38 segundos. Literalmente. E eu acho que esse ano o Vasco aprendeu a lição do ano passado, tanto é que está tentando buscar mais rápido. Eu, com todo respeito e pezinho no chão, a realidade do Vasco hoje é superior à do ano passado. Sim. É porque, veja bem, se tivesse chegado às finais do campeonato com o Flamengo, a manchete seria: SAF começa a dar seus primeiros frutos. É isso. Mas como não chegou, aí coloco em dúvida se a 777 vai continuar, se é uma coisa boa, se precisava mesmo virar uma SAF. Então, você sabe como que é futebol. Sei, a mídia, muitas das vezes, ela também vai no embalo do que está acontecendo.
Apesar de que a gente sabe que muitas das vezes a 777 sofre críticas. Eu até acho que nessa questão de embarrear financeiramente algumas contratações, isso faz parte de qualquer empresa, mas de fato prejudica o Vasco. Isso é inegável. O fato da 777 pensar muito como tem que pensar, sendo uma empresa, em receita, em lucro, acaba retendo um pouco essa questão de você poder contratar mais livremente, como era o caso do que o Alexandre Matos até mesmo queria. Mas isso é um assunto para outro vídeo, para outro debate. Mas é uma discussão interessante que o torcedor discute isso. Sim. Aí. Hoje, por exemplo, estão autorizadas as contratações de alguns reforços. Por exemplo, Marlon Freitas talvez seja o preferido. Também já abriu conversações com o Martínez, do América, que joga de 8 e joga de 10. Você, sem o Payet, ele pode te ajudar. Muito bom jogador. É um gringo que veio para tentar ajudar o América a se salvar ano passado. Não conseguiu, mas ele fez gols importantes. Foi destaque. Foi destaque, junto com o Mastriani, que hoje está no Atlético Paranaense. E o próprio Benítez, que já passou pelo Vasco. E o Benítez também. Então, assim, você vê que até o América, que caiu na lanterna, tinha um time bom, não era para estar ali, mas é que o Campeonato Brasileiro é isso. Não era para ter caído o América. Não era. Assim como o Vasco, pelo segundo turno que fez, também não era para ter caído, mas conseguiu se salvar. Esse que é o detalhe. Então, pode aparecer o Bill, é outro nome aí, do Nova Iguaçu, pode aparecer no Vasco, jogador de meio campo. E estão falando até no Depena, que foi liberado pelo Internacional, não será utilizado lá pelo time do Colorado. E o Vasco, antes dele chegar ao Internacional, teve interesse nesse jogador. Você se lembra dessa notícia? Eu lembro. Inclusive o Depena chegou a quase acertar, né? Quase chegou a fechar com o Vasco, mas aí o Internacional deu aquele que a gente chama de chapéu, né, no meio do futebol, e acho que ofereceu um salário melhor. O Depena também viu a possibilidade naquela época que o Inter estava disputando competições sul-americanas e o Vasco ainda não. E o Depena preferiu ir para o Internacional, tudo bem, vontade do jogador. Acho uma boa opção, uma boa oportunidade de mercado. Eu vejo o elenco do Vasco, Wellington, não sei se você pensa igual quem está nos assistindo também, com algumas carências pontuais. Assim. A principal delas, ao meu ver hoje, é um substituto para o Payet, porque você não tem o Paulinho lesionado, você não tem... O Jair não é um substituto direto do Payet, mas está ali naquele bolo do meio, que era titular. O Jair começou a temporada como titular. Tem o mesmo problema do Paulinho, a ruptura de ligamento cruzado anterior, dificilmente joga essa temporada, talvez só lá para o final do ano. E volante, que é o que o Vasco está querendo, você citou o Marlon Freitas, acho uma boa opção, mas não acho que seria aquela que chega como titular, para resolver o problema. Mas para compor elenco, bom. E acho que, assim, talvez a maior carência hoje, acho que seriam os atacantes de lado. O Cleiton é esse jogador que tanto joga no lado quanto pode jogar centralizado. Mas mais um atacante seria interessante. Isso. Mais um, eu não digo nem só mais um no sentido da quantidade, mas aquele que chegue de fato, esse é titular, vai jogar ou pela esquerda ou pela direita, ajudando o Verratti na frente. Porque o Vasco tem o Rossi, que pediu para sair, não está tendo muito espaço. O David até hoje não convenceu. Você citou o Cleiton, recém-chegado. Acho que a gente tem que dar um tempo para ele se adaptar, apesar dele ser brasileiro, mas estava jogando lá em Portugal. O mesmo vale para o David, cara. Isso, concordo. É que a gente... É o imediatismo do futebol, e o futebol não dá salto. Essa é a grande verdade. Sim, eu concordo. E aí você tendo uma quarta opção, que talvez venha com uma pompa maior, umas costas mais largas, acho que esse vai ser titular. Claro, vai ter que comprovar na prática que merece a titularidade, seja quem for esse reforço, caso ele venha. Mas eu acho que são essas as prioridades do Vasco. Eu ainda colocaria mais um zagueiro também, mas como já tem... Mas um zagueiro que chegue para ser aquele titular também. Porque o Medel, a gente sabe que, até pela idade, ele talvez não aguente a temporada inteira. Mas o João Vitor... O João Vitor, eu acho ele bom, mas ele não tem feito um início de ano empolgante. Não sei o que você pensa. Mas não é ruim, é uma boa opção. Mas, com certeza, dessas que eu citei, dessas posições que eu citei, acho que zagueiro como último. Acho que as prioridades, um reserva para o Payet, ou até alguém para jogar junto com ele no meio, dependendo do esquema que o Ramon Dias adotar. Com certeza, pelo menos um atacante de lado que chegue para ser titular, e o volante o Vasco já está procurando. Acho que o Vasco também já sabe disso que a gente está falando aqui. A diretoria não é boba. É que é difícil mesmo você encontrar peças que possam suprir adequadamente o que o elenco pede, né?
Muito bem. Para a gente fechar, falar que já foram emitidos 55.567 ingressos para a grande final de domingo entre Flamengo e Nova Iguaçu. Acredito que se o Vasco tivesse chegado uma hora dessa, já tinha gente pedindo pelo amor de Deus para arrumar um ingresso. Ia ser complicado. A venda acho que já teria até esgotado, né? Com certeza. E vamos ter casa cheia, certamente vamos ter o recorde de público e de renda. Comente aí sobre reforços, comente aí sobre a tabela do Campeonato Brasileiro, o que você achou, sobre a lesão do Payet, né? O que você pensa aí? Fique à vontade, mande o seu nome, mande também o nome da sua cidade para você receber o nosso abraço. Estou abraçando aqui o Raimundo Coelho, em Aparecida de Goiânia, lá no estado de Goiás, o Paulino Neves, no Maranhão, o Carlos Lopes, o Rui Ferreira em Nilópolis, na Baixada Fluminense, o Wilton Salgado em o nome da cidade é Indiaroba, no Maranhão, Noel Ismael, aqui no Rio, o Luciano Tavares em Alto Santo, no Ceará, os vascaínos de Piraúba, Minas Gerais, o Geraldo Gabriel de Itabirito, também na Minas Gerais, a nossa querida Rúbia, lá em São Paulo, o Lorival no Suriname. Audiência vascaína no Suriname. Prova de que o vídeo está chegando em diversas partes do mundo. Isso, e que é bom, hein? Com certeza. Já recebemos aqui o carinho do pessoal dos Estados Unidos, de Portugal, agora do Suriname. Muito legal. Eu quero mandar um abraço também para o Deusimar Lúcio, em João Pessoa, o Cláudio Parente, o José Luiz, em Floriano, no Piauí, o Paulo Roberto no Irajá, grande Paulo Roberto, o Carlos Pimentel na cidade de Estância no Sergipe. São alguns daqueles inscritos que nos mandam mensagens e você deixa o seu comentário também importante para o YouTube entender da nossa interatividade. E se inscreva, o Wellington Campos FC não paga rigorosamente nada. O joinha, faz o joinha aí, esse joinha importantíssimo, né? Vai chegando no vídeo, já vai dando joinha para você fortalecer o nosso trabalho. Tá certo? Indique o nosso canal para outras pessoas também, para as outras torcidas. A gente está sempre falando dos outros times e fique à vontade para nos seguir e assistir quantas vezes quiser. Meu ídolo, obrigado. Muito obrigado, ídolo. Sempre um prazer. Sempre que precisar, a gente está aí para falar um pouquinho do que a gente gosta. Você já é sócio do canal, você está sempre aqui comigo. Minha gente, todos fiquem com Deus, do Rio de Janeiro. Esse é o italianinho Bruno Gentili e o Wellington Campos.